Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Queria que vocês prestassem muita atenção, até na explicação desse evangelho, porque é de suma importância para nós católicos, até diante de um mundo pelo qual nós estamos vivendo hoje. Vocês vejam que, mais uma vez, os fariseus e os mestres da lei perseguem Jesus por causa da prática da lei. Às vezes nós olhamos esse evangelho e paramos mais no hidrópico, mas nós precisamos parar mais em Jesus. Então está ali um homem que tinha hidropsia, né? Que é uma doença que retém a água no corpo. Então era um homem inchado, né? Cheio de água. E Jesus, vendo aquele homem, ele pergunta para os fariseus e doutores da lei, que ficavam em cima de uma lei que eles colocaram em cima da lei de Deus. Então vamos pensar assim: Moisés trouxe as leis. E para que a lei pudesse ser posta em prática, era necessário que houvesse também algumas interpretações. Então os fariseus começaram a interpretar coisas, os mestres da lei, de forma assim muito rigorosa. Por exemplo, no sábado, que lá era o dia do descanso, então eles começaram a dizer que não podia fazer nada além de rezar. Nem o bem poderia ser feito. Foi uma interpretação que eles deram. E essas interpretações, elas eram passadas aonde? Nas chamadas sinagogas. As sinagogas, elas serviam como um lugar aonde é como se fosse uma escola, onde eles passavam por catequese, pelos ensinamentos. Então, ali eles aprendiam, né? Lembremos que muitas vezes Jesus estava numa sinagoga, sempre fala isso, né? O templo de Jerusalém era o lugar onde se oferecia o sacrifício do Cordeiro pela salvação dos homens. Mas nas sinagogas era o lugar da catequese, dos ensinamentos. E era ali que as coisas iam sendo passadas. Então, as pessoas, vendo os mestres da lei ensinando aquilo, para eles estava tudo correto. Então, se era dito, se fazia. E agora Jesus, ele entra mostrando que nem tudo que eles estavam falando estava correto. Que algumas vezes Jesus fala: vocês impõem fardos pesados que vocês mesmos não conseguem carregar. Então, eles estão agora na perseguição, né? Convidam Jesus para provavelmente um jantar na casa deles. Jesus está lá, está o homem lá doente, e eles ficam olhando. Olha, observando, aqui diz assim, e eles o observavam, estavam querendo ver se realmente Jesus ia fazer aquela
cura no dia de sábado, para que eles pudessem pegá-lo em alguma situação. Mas eles não conseguiam, né? Porque Jesus estava muito correto. Por isso que nós cristãos precisamos ser corretos, porque nós estamos sendo observados. E é isso que eu vou falar mais para frente. Então, observavam. Então, Jesus, já sabendo o pensamento dele, Jesus diz: olha, então, pode curar esse homem? Eu sei que hoje é sábado, mas ele pode ser curado ou não? Eles ficaram em silêncio. Não queriam se comprometer, né? Porque no fundo, eles sabiam que Jesus estava certo. Aí, Jesus vai lá e cura. Aí Jesus fala: olha, se vocês tendo um animal que cai dentro de um buraco, no dia do sábado, no dia em que se comemora esse dia do Senhor, e vocês chegam e tiram o animal, agora esse homem aqui vale mais do que o animal? E eles permaneceram em silêncio, mas sabiam que Jesus estava certo, mas não queriam se converter, não queriam mudar de vida. Lá nos Atos dos Apóstolos se fala que lá na cidade de Antioquia, os cristãos que seguiam, aqueles homens que seguiam Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, quem são os cristãos? São aqueles que seguem Jesus. São aqueles que ouvem Jesus. Como está escrito aqui: minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem, que está na antífona do Evangelho de hoje. Então, se os cristãos são aqueles que seguem Jesus, os cristãos também vão passar por tudo aquilo que Jesus passou. E lembrem-se que Jesus deixou isso bem claro, né? Se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Jesus não disse assim: olha, vão me perseguir, mas vocês não, fiquem tranquilos, Salmo 90, 10 mil à direita, 10 mil à esquerda, os anjos virão te proteger. Não, ele diz: olha, o que fizeram comigo vão fazer com vocês também. Vocês também serão perseguidos. E eu não sei se os cristãos de hoje têm consciência disso. Nós seremos levados nos tribunais. Nós seremos presos. Na primeira leitura, hoje, que deu-se início à carta de São Paulo aos Filipenses, São Paulo está na prisão, confortando os cristãos perseguidos. Imagina, ele está na prisão e dando força para os cristãos perseguidos. Então, nós precisamos tomar consciência disso. Por quê? Porque assim, como esses doutores da lei e fariseus, eles foram colocando leis que não estavam tão assim ajustadas com a lei de Deus. As autoridades civis do mundo inteiro estão se organizando para introduzir leis anticristãs, anticatólica. Você tem consciência disso? E quando essas leis forem aprovadas, e saibam que serão aprovadas, não fiquem pensando que não serão, serão aprovadas. É uma questão de ordem mundial. Por que nós somos chamados de católicos? Nós somos chamados de católicos porque em todo lugar do mundo onde existe pessoas, tem católicos. Por isso que somos católicos. Isso não significa que todos os que estão lá são católicos, mas lá tem sempre pequenas porções de católicos, em qualquer parte do mundo. Então, se essas leis que são mundiais, elas serão aprovadas pelos nossos governantes,
e são leis anticristãs. Aonde houver um cristão, eles vão ser observados como eles estão observando Jesus para ver se eles estariam cumprindo a lei deles. Vocês estão entendendo aqui? Aonde tiver católicos, onde tiver cristão, as leis vão ser introduzidas e vão se observar. Se não observar, serão chamados para observar e perguntar por que não estão observando. E nós vamos dizer porque nós somos cristãos. E a lei de Deus não quer. Deus nos ensinou que nós não devemos fazer isso. Olha, mas se você não fizer isso, você vai ser preso. Olha, então, nós não quereríamos, mas nós não podemos ir contra a lei de Deus. E vocês poderão ser mortos. Nós não queremos ser mortos, mas nós vamos ter que passar, porque nós não podemos ir contra a lei de Deus. E aí vai se ver quem é e quem não é, viu? Aí vai se ver quem é e quem não é. Aí vai se ver quem realmente aprendeu e quem não aprendeu. Quem leu realmente o catecismo da igreja e deixou decorado na cabeça, porque o catecismo tem que ficar decorado. Eu não estou dizendo que você vai ter a capacidade de decorar parágrafo por parágrafo, mas o geral tem que estar na cabeça, por isso que a gente precisa estudar o catecismo agora e estudar a Sagrada Escritura. Temos que ler a Sagrada Escritura e temos que ler os documentos da igreja, principalmente o catecismo, para que isso fique tão impregnado dentro de nós, que as leis civis anticatólicas, quando forem introduzidas, nós vamos poder fazer uma relação e ver isso aqui condiz, isso aqui não condiz. E ali nós vamos ter que dar a resposta, viu? No início da igreja, quando os imperadores perseguiam os cristãos, muitos morreram na fidelidade. E teve outros que, no momento, ficaram com tanto medo que negaram para salvar a vida deles. Negaram. E vocês pensam que, quando essas leis forem regularizadas, vocês pensam que todo mundo vai morrer por Cristo, pela lei de Cristo? Não vai, não. Poucos serão fiéis. E onde é que essas leis serão introduzidas para que as pessoas possam fazer o que as leis anticatólicas entrem em prática? Nas escolas e nas universidades, viu? As escolas e as universidades serão o lugar, porque as escolas vão ter que se submeter às leis civis. E lá os professores vão ensinar o que as leis civis estão dizendo. Percebam bem que, antigamente, nas escolas, se tinha catequese. Quantos alunos, no final do ano, faziam a primeira comunhão, faziam o crisma, porque tinha lá aula. Está tendo ainda? Já tirou. E o que é que está se ensinando? Fala-se de um Deus geral, mas de Jesus Cristo? Não. Um Deus geral é um Deus que pode ser um ídolo, porque a única forma de nós entendermos quem é o Deus verdadeiro é através da pessoa de Jesus Cristo. Aí sim, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É por meio de Jesus. E se não tem, e se esse Deus não é mostrado por aquele que foi revelado, que é Jesus, eu posso colocar um Deus e colocar os ensinamentos desse tal Deus, que não é, na pessoa de Jesus Cristo, baseado nas leis anticatólicas, e aí as pessoas vão sendo catequizadas. E aí vai ter duas coisas. Os cristãos vão ter que agir como Jesus, pela resistência. Não é pegando cartazes e saindo por aí. É a resistência. E como é que é a resistência? É não ser obediente às leis civis. Só a lei de Deus. E uma vez que são resistentes, porque serão observados, e serão observados para ver se estão sendo resistentes. E se forem resistentes, serão chamados, como eu falei antes, para saber por que não está fazendo o que está sendo pedido. Aí vai se dizer que é porque eu sou católico, eu sou cristão, aí vai dizer, mais um. E aí, vai se submeter ou não vai? Não, então prisão. Porque quando se não cumprir lei, vai preso. E não cumprindo a lei, vai preso e vai ser morto. Você tem consciência disso? Os cristãos serão observados. Os católicos serão observados. E vai começar por cima, né? Pelos bispos que estão sendo fiéis, pelos padres que estão sendo fiéis, pelos religiosos e religiosas que estão sendo fiéis, pelos missionários que estão sendo fiéis, e, por fim, pela galera, o povão, que começa de cima. Aí vai ver quem é que anda com crucifixo no peito, quem é que anda com rosário na mão, quem é que anda com a medalhinha de Nossa Senhora, escapulário. Porque esses são aqueles que vão contra as leis. E aí eu repito, serão chamados. Quando isso vai acontecer? Olha, eu não sei, eu não sou profeta não, viu? Mas eu estou dizendo que, eu só estou falando aquilo que já está escrito na Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja ensina. Não estou trazendo nada de novidade, isso não é novidade. Eu só estou dizendo que agora nós estamos constatando que essas coisas estão acontecendo. Agora, quando isso vai ser implantado? Não sei. Pode ser daqui a 5 anos, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos. Eu só sei que isso vai acontecer. E nós, católicos, precisamos tomar consciência disso. Eu estou conscientizando vocês do que vai acontecer, do que irá acontecer. Eu estou dizendo para vocês que as leis serão introduzidas, não tem jeito. Não tem jeito. E eu estou dizendo para vocês que nós seremos perseguidos, sim. Você tem consciência disso? Porque nós precisamos ter consciência. Nós não podemos ser alienados, não, viu? E nós, sacerdotes, precisamos falar isso para os católicos. Não é chegar e ficar, não, isso aqui não, tira isso aqui, não passa não. Com medo de quê? De ser perseguido agora, sendo que vai ser depois, do mesmo jeito? Do mesmo jeito vai ser. E a oração, a nossa vida de oração, a nossa vida com Deus, a Eucaristia, é isso que vai nos dar força.
para no momento da perseguição, que já tem países que estão vivendo isso, e nós brasileiros não temos consciência, porque nós não somos, de uma certa forma. Né? Tem países que têm cristãos que estão vivendo assim, celebrando missa escondida, não pode aparecer, e são perseguidos. Só que isso vai acontecendo aos poucos, até se tornar de forma mundial. Eu sei que é bonito, viu? E nós temos que pedir a Deus para que essas leis não sejam introduzidas, precisamos pedir, precisamos fazer o possível para que não seja. Mas eu vou dizer assim, engaveta, depois volta de novo até sair. Porque Jesus falou que seria assim. Jesus disse que nos tempos das perseguições, ele diz lá no capítulo, acho que é 20, entre 23, 24, 25 de São Mateus. Agora eu estou meio... Quando Jesus fala da sua vinda gloriosa, aí Jesus fala, serão perseguidos, serão mortos e tudo mais. E aí, agora, que é o momento de dar o testemunho. Vocês estão vendo que testemunho não é ficar... eu estava na droga e agora não estou mais. Eu era adúltero e agora não estou mais. Todo mundo batendo palmas e achando bonito. É bonito isso aí. Mas não se esqueça que a palavra testemunho vem da palavra martiria. E quando a gente fala de mártir, o que é que a gente pensa? Pessoas que estão derramando sangue por amor a Cristo e a igreja. E a sua igreja. Aí é hora, Jesus não diz assim, que nessa hora nós seremos livres, vai acontecer um livramento. Ele disse que não, serão perseguidos, serão levados, serão mortos. E aí é hora de dar o testemunho. Você está preparado para isso? A igreja do futuro, meus irmãos, ou melhor, os santos do futuro, a maioria serão mártires, viu? É muito bom, é muito bonito você encontrar aquele santo que foi seguindo ali e rezava, fazia jejum, penitência, e depois encontrou virtudes nele e agora foi canonizado. É muito bom. Mas a igreja do futuro será dos mártires, viu? A maioria vai ser martirizado. Você tem consciência disso? Se não tem, comece a pedir a Deus. Já começa de hoje pedindo, Senhor, dai-me força. Se isso vier a acontecer, Senhor, dai-me força. Porque eu não sei, Senhor, se eu terei essa força toda de negar as leis civis e ser fiel à lei de Deus. Eu não sei, dai-me força, Senhor. Imagine nós, né, missionários, nós não somos missionários, nós não falamos, agora eu vou falar um pouco para nós da Canção Nova, nós não somos missionários? Como é seu nome? Meu nome é tal, você é de onde? Eu sou missionário da Canção Nova, é assim que a gente fala, né? Eu quero ver no tempo se você vai ter coragem de dizer isso. Dizer que você é católico, você é missionário da Canção Nova ou missionário de qualquer lugar. Só se você estiver bem catequizado, viu? Só se a lei de Deus estiver bem impregnada dentro de você e de mim, para na hora nós dizermos sim a Cristo e não ao mundo. Tem que ter muita garra, muita gana, tem que estar muito cheio de Deus para isso. Bem, o evangelho de hoje é esse. Acho que você deve ter entendido. Então, é só dar uma observada, vai vendo aí na internet, vai vendo os noticiários para vocês verem o que é que está sendo falado, se não é isso mesmo. Veja, não fica dando uma de alienado, não, querendo não ver o que está acontecendo, mas que está. Não dá uma de alienado, não, é isso mesmo. E eu estou dizendo para vocês, não fique pensando
que o testemunho que nós vamos dar vai ser aquele de que as correntes quebraram. Não, o testemunho vai ser mais um. Cabeça rolou. E vamos louvar a Deus dizendo, foi para o céu. Aí sim. Mas outro foi preso. Aí está lá no grupinho dos cristãos, né? Aí, cadê tal pessoa? Levaram essa noite. Está onde? Está preso. Vamos rezar para que eles tenham, para que ele tenha ou eles tenham força, para que eles não possam negar. Aí depois passam uns dias, aí sabe-se da notícia. O corpo dele, amarraram ele num poste, tacaram gasolina e acenderam o fósforo e foi queimado. E ele foi fiel, foi até o fim. Então vamos agradecer a Deus por mais um santo no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.